A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, e versículo de número 1 ao 8, que vai nos dizer assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos Jesus contando uma parábola do juiz iníquo, falando sobre a perseverança, sobre a persistência de uma viúva para que a causa dela fosse julgada. E aqui nós aprendemos, irmãos, sobre a perseverança na oração. Muitas vezes, quando nós oramos e a resposta não chega, é normal a gente querer parar, a gente querer desistir, nós queremos retroceder, mas por intermédio desta palavra, o Espírito Santo nos mostra que nós não devemos ceder. O próprio Jesus, ele deixa isso bem claro, mesmo que seja sua vontade parar, mesmo que seja sua vontade desistir, mesmo que você diga, eu não vou mais orar por esse propósito. A ordem de Deus é continue até a resposta chegar. Tem pessoas que entraram aqui querendo parar, querendo desistir dos propósitos de Deus para sua vida porque você está cansada. Não é porque você não quer ver milagres, não é porque você não ama o Senhor, não é isso. Você só está cansada, você só está frustrado. E Deus está dizendo, conheço o teu cansaço, conheço a tua exaustão. E eu te trouxe aqui para te falar, não pare. Tome o exemplo dessa viúva que importunou o juiz iníquo. O juiz iníquo, irmãos, era uma pessoa perversa, injusta. Era uma pessoa que ele se opunha à justiça. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo. Porque aquilo que você tem tentado que seja resolvido na sua vida é impossível. Porque a causa dessa mulher diante desse juiz injusto era impossível. Tem situações que você diz, irmã, eu já sei o resultado, não vale a pena orar. Irmã, eu já estou vendo que não vai valer a pena. E Deus está dizendo, você não é movida por aquilo que você vê. Você não é movido por aquilo que os teus olhos estão contemplando, mas você anda por fé. Deus, ele vai honrar a sua fé. Não pare, não desista, não retroceda, pois o Senhor, ele está contigo. E é ele quem vai te dar vitória. Declare comigo, a minha vitória não vem de mim, mas vem do meu Deus. A minha vitória não vem de mim, mas vem do meu Deus. Não é você quem vai fazer o impossível acontecer. Às vezes nós queremos desistir como se fôssemos nós que fôssemos fazer milagres. Como se fôssemos nós que fosse mudar alguma coisa. Mas Deus está dizendo, não é você, sou eu. Por isso não pare. Não retroceda, não desista. Aquela mulher, irmãos, ela era uma mulher perseverante. Ela era uma mulher que não desistia com facilidade. E ela queria que aquele homem julgasse a causa dela contra o seu adversário. Mas aquele homem não queria atender a ela. Aquele homem não queria julgar a causa dela. Por intermédio desta palavra, o Senhor, ele diz para você: eu sei que não está fácil você permanecer. Eu sei que não está fácil você continuar. Porque você tentar algo, irmãos, e não ver a resposta.
Você tentar algo, você orar, você buscar e não ver uma saída, não é fácil você permanecer. Não é fácil você não desistir. Mas aqui nós aprendemos que mesmo recebendo os nãos, essa mulher continuou. Mesmo frustrada, mesmo cansada. E por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo fala contigo e diz para você, mesmo cansada, não pare. Mesmo cansado, não desista. Você não tem uma palavra para você parar. Quando Deus manda a gente parar é uma coisa. Quando Deus diz, não ora mais não, porque não tem jeito. Não clama mais não, porque não vai ter milagres. Aí sim a gente para. Mas enquanto Deus está dizendo, continua. Enquanto Deus está dizendo, persevera, é porque Ele sabe qual vai ser o resultado. Não desista agora. Declare comigo, eu não vou desistir, vai ter resultados. Eu não vou desistir e vai ter resultados. Quando você não desiste, Deus faz a resposta chegar na sua vida. Quando você não desiste, Deus faz você viver o impossível na presença dele. Mas só vive o impossível na presença de Deus, irmãos, quem não para. Quem não desiste, quem tem um foco. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, é tempo de ter um foco. Irmã, já estou orando há tanto tempo por esse marido, por esse filho, por essa porta de emprego, por essa cura. E eu entrei aqui cansada. Tem pessoas que estão entendendo perfeitamente essa palavra porque não é falta de esforço. Você tem se esforçado e os céus têm visto isso. Mas Deus está dizendo, você não tem uma ordem para parar nem para desistir, porque eu vou te fazer viver milagres. O seu esforço diante de Deus não é em vão. Declare comigo, eu não vou desistir, porque o meu esforço diante de Deus não é em vão. Eu não vou desistir, porque o meu esforço diante de Deus não é em vão. Por um tempo, aquele homem não quis atender aquela mulher. Ele era uma pessoa tão ruim que ele não temia a Deus nem respeitava homem algum. Ou seja, realmente ele era uma pessoa ruim, perversa. Ele era uma pessoa, irmãos, que se ele dissesse que ele não faria, realmente ele não faria. Mas quem dá a última palavra é Deus. E a perseverança dessa mulher fez com que a história dela fosse mudada. Se você perseverar, a sua história vai ser mudada. Se você escolher não desistir, Deus, ele vai honrar a sua fé. Essa mulher, irmãos, ela estava importunando a este homem. Ou seja, ela era alguém persistente. Quando você é uma pessoa persistente na oração e você diz, eu não vou deixar de orar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, mas eu vou pedir todos os dias até Deus cumprir. Deus, ele cumpre a palavra dele. Ele é fiel para ouvir a sua oração e trazer a resposta. Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Deus, ele julga a sua causa. O Senhor faz o impossível acontecer. Ele diz na palavra dele, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, ele é fiel para cumprir quando você clama. Ele é fiel para fazer aquilo que ele pode fazer na sua vida e que os homens não podem fazer. Você pode ter causas aí que você olha e diz assim, irmã, ninguém pode fazer nada por mim. Humanamente falando, não tem a probabilidade de eu conseguir viver milagres. E Deus está dizendo para você, por intermédio dessa palavra, é aí que eu começo a agir. É aí que eu começo a fazer o impossível acontecer quando não tem a possibilidade de acontecer. E eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se eu estou dizendo a você, clama a mim e responder-te-ei, é porque vai ter resposta. Se eu estou dizendo para você, persevere, não desista, não pare de orar, porque vai ter milagre. Seja uma pessoa que não desiste porque você tem uma palavra. Não é a irmã Débora que está dizendo para você continuar orando, mas é o próprio Deus, por intermédio da palavra dele, que não volta vazia, que é verdade, que é real. A palavra dele, que é a boca dele falando conosco na terra. E o próprio Jesus aqui estava falando que os discípulos, que as pessoas, elas deveriam perseverar na oração. E nós precisamos aprender com este ensinamento do Senhor Jesus. Nós precisamos orar sempre e nunca esmorecermos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem dias que o cansaço vem. Eu sei que tem dias que a exaustão vem. Eu sei que tem dias que parece que a gente não vai conseguir vencer. Eu sei que tem dias que dá vontade de deixar tudo, chutar o pau da barraca, o balde, largar tudo lá e ir-se embora.
Mas Deus está dizendo: não ceda agora. Não ceda porque a resposta vai chegar. Não ceda porque a causa vai ser julgada. Não ceda porque Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai curar. Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Aquele homem já estava cansado de ver aquela mulher insistindo. Você tem que bater na porta, irmãos, até chegar o momento que Deus olhe para você e diga: minha filha perseverou demais. Meu filho não desistiu e eu vou entregar para eles o que eles estão pedindo. Eu vou fazer o milagre acontecer e glorificarei o meu nome na história deles. É isso que você precisa fazer, minha irmã. É não desistir de orar, mas é continuar. Irmã, já estou cansada. A minha oração tem se tornado, às vezes, até mesmo repetitiva. Porque eu estou repetindo a mesma coisa há um tempo já. Eu já estou orando por este marido que não muda, orando por este filho que não é transformado, orando por esta cura que parece que não vai chegar, orando por essa porta aberta que parece que não vai acontecer. E Deus me trouxe aqui porque Ele conhece seu cansaço. Ele sabe que você tem pensado em desistir de orar por algumas coisas. E o Senhor está dizendo: eu vou honrar a sua fé, não desista. Eu vou honrar a sua fé, não pare. Tem pessoas aqui que estão pensando em parar e outras que já pararam e Deus está dizendo: volte. Essa palavra é uma confirmação. Você tem sentido que não era para você parar, não era para você desistir, mas você desistiu. Você parou porque estava cansada. Porque estava cansado e você foi sincero com o Senhor: eu não acredito mais. E Deus está dizendo: volta a orar por aquela causa. Volta a clamar. Porque eu honrarei a sua fé. Declare comigo: eu vou orar e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou orar e Deus vai honrar a minha fé. Irmãos, quando somos perseverantes na oração, a resposta chega. Quando somos perseverantes na oração, irmãos, Deus faz o impossível acontecer na nossa vida. Este homem era um juiz iníquo, mas ele resolveu julgar a causa dessa mulher. Essa mulher era uma viúva. Essa mulher, humanamente falando, não tinha nada para oferecer de bom para este homem. Mas foi a perseverança dela, não foi suborno, que fez com que ela vivesse a justiça. O Senhor diz para você: é a sua perseverança que vai te fazer viver milagres. É a sua perseverança que vai fazer as portas se abrirem na sua vida. É a sua perseverança que vai transformar a sua história de maneira completa. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mesmo que pareça que Deus está demorando, Deus, Ele age por nós. Ele faz justiça. Eu sei que tem momentos que parece que esperar em Deus é em vão. Por quê? Porque a gente vê os dias passando, os meses, os anos, e às vezes a justiça não acontece logo. E a gente acaba se cansando mesmo, querendo desistir. Mas essa palavra é um combustível para você, é uma injeção de ânimo. É o Senhor dizendo para você: eu vou fazer justiça, não desiste agora. É porque tudo é no meu tempo. Declare comigo: eu preciso entender que tudo é no tempo de Deus. A justiça será no tempo dele. Eu preciso entender que tudo é no tempo de Deus. A justiça será no tempo dele. Deus tem pressa em fazer justiça por você, só não desista. Deus tem pressa em trazer resposta para a sua petição. Aquele pedido que você está frustrada. Aquele pedido, aquela petição, aquele sonho, aquele projeto que você está frustrado. Que você diz assim: não tem possibilidade de acontecer. E é por isso, irmã, que eu abri mão. E é por isso que eu pensei em parar, que eu pensei em desistir. Deus está dizendo, versículo 8: diga-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, depressa a resposta vai chegar. Depressa o milagre vai acontecer. Depressa o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Guarde a sua fé. Não desista, não deixe a frustração tomar conta do seu coração a ponto de você desistir. A ponto de você mesma, você mesmo, dar a última palavra naquilo que Deus, Ele não te deu. Se Deus, Ele não te deu a última palavra, você não pode colocar um ponto final em algo que Deus não colocou. O que você tem que fazer é orar. O que você tem que fazer é perseverar. O que você tem que fazer é não desistir.
Declare comigo, eu vou perseverar, eu não vou desistir, vai ter milagres. Eu vou perseverar, eu não vou desistir, vai ter milagres. Eu sei que às vezes parece que orar está sendo em vão, porque a resposta não chega logo, porém o Senhor diz para você, chega a resposta no meu tempo, não desista, que você vai ver que orar vale a pena. A resposta chega quando o Senhor vê que você está preparada, quando o Senhor vê que você está preparado. Muitos oraram e a resposta chegou. Não somente aqui nessa parábola, mas há muitos exemplos bíblicos de orações que foram ouvidas, que houve resposta. A exemplo de Ana, a exemplo do rei Ezequias, a exemplo de Josafá e muitos outros que oraram ao Senhor e Deus trouxe a resposta da oração. Eu vim aqui com esta palavra para te dizer, orar vale a pena. Orar, esperar, ter a convicção e a certeza de que Deus vai fazer um milagre na sua história vale a pena. E por intermédio dessa palavra, Jesus diz para você, vai valer a pena, não desista. Ore sempre, nunca esmoreça. Nunca retroceda, nunca pare. Mas continue crendo que aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Continue crendo que nós servimos a um Deus de milagres, a um Deus de resposta, a um Deus de promessa, a um Deus vivo, que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Por isso, foque nele, foque na oração. Se você estava cansada e cansado, já não estava mais orando como orava, volte a orar, volte a buscar, volte a pedir, volte a suplicar, porque Deus tem resposta para a sua vida, o que você não pode desistir. Deus sabe o quanto você está cansada, o quanto você está cansado, mas essa palavra hoje veio como um renovo. É Deus te dizendo, não desista dessa causa, não desista dessa pessoa, não desista desse propósito, porque eu vou te fazer viver milagres. Vai ter resposta de oração. Declare comigo, eu não vou desistir, pois haverá resposta de oração. Eu não vou desistir, pois haverá resposta de oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, pela tua fidelidade, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Ó Deus, nos ajude. Muitas vezes estamos tão cansados que a nossa vontade é desistir, é pararmos de orar, é pensarmos que não vai valer a pena continuarmos perseverando em meio à frustração. Mas por intermédio dessa palavra, nós aprendemos que essa mulher, ela foi perseverante, mesmo diante dos nãos, mesmo diante da porta fechada, mesmo diante da impossibilidade, ela resolveu não desistir, por isso a fé dela foi honrada. Todas as vezes, Pai, que nós resolvemos não desistir, o Senhor honra a nossa fé. Eu creio que o Senhor vai honrar a fé da tua filha, eu creio que o Senhor vai honrar a fé do teu filho de maneira especial e que o teu nome será glorificado. Não os deixa desistir, não os deixa parar, retroceder, mas segura na mão deles, Pai, com firmeza, para que eles não venham cair, para que eles não venham tropeçar, para que eles possam chegar, Pai, aos teus propósitos, aos teus desígnios, às respostas de oração, Pai, e viverem o teu milagre, aquilo que o Senhor reservou para a história deles. Eu creio que aqueles que não desistem, o Senhor honra, e eu sei, Pai, que o Senhor vai honrar o teu filho, que o Senhor vai honrar a tua filha, e o teu nome será glorificado na história deles. Por isso, eles não podem desistir de orar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas também que o Senhor tome cada pedido de oração
coração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que você não pode desistir de orar, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que pareça que não vai acontecer milagres, mesmo que pareça que a sua oração está sendo em vão, não pare, porque Deus te garante que haverá resultados. Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não desista de orar, pois é através da oração que Deus vai fazer milagres, que os resultados vão chegar para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.